Olá, bem-vindos a mais um episódio do HGA Cast. O episódio de hoje, o tema de hoje, é um tema associado a mais uma campanha, assim como nós fizemos recentemente no Setembro Amarelo. Hoje nós vamos abordar o Novembro Roxo. O que é Novembro Roxo? O novembro é um mês de sensibilização, aos cuidados da prematuridade. É um tema bem legal de a gente abordar, porque o Hospital Guilherme Álvaro é um hospital pioneiro em ações associadas à prematuridade e cuidados do método Canguru. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para poder comentar, poder abordar o tema, tem duas pessoas muito especiais que trabalham aqui no serviço com a gente, que tocam esse serviço e fazem dele uma referência. A doutora Lúcia Lago, médica neonatologista, diretora da pediatria, do serviço de pediatria aqui do Hospital Guilherme Álvaro. Tudo bem, Lu? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde. E a enfermeira Shirley Conejeiro, ela é enfermeira supervisora da UTI Neonato, e também ela é coordenadora do método Canguru no Centro de Referência Estadual. Tudo bem, Shirley? Tudo bem, prazer representar aqui o HGA, representar também a coordenação aqui no HGA, na estadual do método Canguru. Bem-vindas. E, mais uma vez, para esse bate-papo, minha parceira, a Alessandra Pagnozzi, para a gente poder conduzir aqui o podcast. Meninas, o Novembro Roxo, assim como as outras campanhas que a gente tem, mês a mês, é um mês associado a esses cuidados com a prematuridade. E no tema desse mês, que o Ministério da Saúde colocou, ele fala que Novembro Roxo é para a gente ter atenção às pequenas ações com grande impacto, contato pele a pele imediato para todos os bebês em todos os lugares. Esse é o tema do Novembro Roxo desse ano, Lúcia, conta pra gente, de onde veio, como toda campanha, tem uma cor, tem um significado, e normalmente dentro desse mês tem um dia que a gente comemora, ou se atém às ações do evento. Por que Novembro Roxo? Por que o mês de novembro? E qual o objetivo da campanha? No dia 17 de novembro, nós comemoramos o Dia Mundial da Prematuridade, tá? Por que 17 de novembro? Porque em 17 de novembro de 2008 morreram os trigêmeos, e o pai dessas crianças fundou um departamento de ações, para a melhoria da prematuridade, de cuidados prematuro na Europa, tá? Isso aconteceu na Europa. Roxo, por que foi escolhida a cor roxa? Porque ela se representa e simboliza a sensibilidade e a individualidade de cada recém-nascido prematuro. Perfeito. Por isso que isso é roxo. E por que Shirley, a questão desses cuidados da prematuridade? O nosso serviço hoje é um serviço de atenção à gestante de alto risco, E nós temos um serviço com esse foco. A nossa UTI é uma UTI especializada em recém-nascidos, voltados aí com a questão da prematuridade. Então a nossa casuística, invariavelmente, ela tem esse norte. Por que do cuidado da prematuridade? Porque um foco, um mês associado a essa campanha. A prematuridade é um problema mundial, e o Brasil acaba ocupando o 10º lugar no ranking mundial, e é um problema de saúde pública, E uma das coisas que a campanha traz tem medidas preventivas, tem coisas que a gente pode fazer dentro da prematuridade, tem uns 30% que você não tem causa específica, simplesmente a mãe pode desenvolver essa prematuridade, e a gente tem que abordar de uma forma precoce para tentar retardar o máximo possível, mas são consideradas causas que a medicina não explica e não tem uma causa justificável. 70% tem, que é esse 70% que o Ministério da Saúde está lançando, isso mundialmente, nacionalmente, já está até nos sites da Fiocruz, tudo, que é correr atrás de 70%, que são coisas relacionadas à gestação. São comorbidades. Sim, são gestação. Nesses 70% são as gestantes que eventualmente são diabéticas, hipertensas, são doenças. São prematuros preveníveis, Exatamente. Preveníveis. Então, o Novembro Roxo traz essa conscientização do pré-natal, conscientização do cuidado das patologias, porque são preveníveis. Às vezes a mãe, que está fazendo lá, a gestante que está fazendo o pré-natal, não sabe a importância de fazer um exame de urina, que você não fazer um exame de urina, você pode ter uma infecção e levar à prematuridade. Então, o Ministério da Saúde, ele traz, dentro da campanha, ele traz essas questões de conscientizações que a gente vai estar abordando mais profundamente. E a campanha deste ano,
né, especificamente, do Novembro Roxo, lançada pelo Ministério da Saúde nacionalmente, né, são pequenas ações de grande impacto, né, contato pele a pele imediato, né, que hoje a literatura internacional nos traz que é a melhor coisa que a gente tem a fazer para os nossos bebês. Isso salva vidas. Salva vidas. Salva vidas. Então, o pele a pele naquele bebê que nasce a termo no tempo certo, tem que colocar. Quando nasce o bebê, imediatamente eu tenho que colocar no colo da mãe. É isso. Imediatamente eu tenho que devolver para a mãe, porque esse é o processo natural, né? Isso em todos. E no prematuro também. No prematuro também. No prematuro, aí a gente está nova metodologia. Eles estão, tem outras experiências, né, internacionais. Mas a gente também está tentando, alguns casos, já colocar imediatamente, ter um contato também precoce. Não na sala, no Brasil não tem na sala de parto, que fora do país já tem fora, na sala de parto já fica com o bebê grudadinho, né? Mas na UTI neonatal a gente fala de canguru precoce, que é com 24 horas, né? Dentro das 24 horas que entrou um bebê, independente da idade gestacional, de peso, a gente está colocando, que são as melhores práticas hoje mundiais. Para quem está assistindo e ouvindo a gente, acho que é importante alguns termos. Por exemplo, o que é um bebê prematuro? Um bebê menor de 37 semanas ele é um prematuro. Todo bebê que nasce com menos de 37 semanas é um bebê prematuro. 36 correto? Semanas e 6 sétimos. 37 semanas já é um de termo, mas... E o foco da ação, né, da campanha é exatamente a ação preventiva, certo? Exatamente. Para que evite, né, que o bebê nasce prematuro. E também uma ação... de boas corretivo, práticas. de boas práticas, exatamente. Para aquele bebê que nasce prematuro, para que ele tenha, né, ele chegue, no caso, tenha os cuidados adequados, tenha as boas práticas, evitando, enfim, riscos ou complicações associadas ao período... Fortalecimento dessas boas práticas. Perfeito. Isso, valorizar isso, né, para os profissionais, às vezes na correria do dia a dia, acaba passando por alguma coisa ou outra, mas a gente se reorganizar, se refazer e tentar, porque é o melhor que tem a se fazer hoje para o bebê, né? Então, o Ministério está colocando isso também dentro da prematuridade, entre o pré-natal e o diagnóstico precoce, né, o tratamento e acompanhamento de uma forma que esse bebê não nasça tão prematuramente. E um pouco do impacto, igual você falou, que o Brasil é o país, está na 10ª posição em relação a questão da prematuridade. Isso envolve muito a questão da gestação, né, do pré-natal, porque infelizmente a gente tem assim campanha, a gente sabe que assistência ao pré-natal, né, o cuidado ainda ele tem uma dificuldade, essa gestante tem dificuldade de acesso a realizar exames, a chegar na ponta. Isso invariavelmente impacta bastante. Isso impacta. Correto? Correto. Depende também de estrutura, de organização de serviço, além também da conscientização, né, às vezes da população. Tem gente que não acha que é tão importante, né? Tem essa questão estrutural e tem a questão também, né, individual de cada um, também predisposição ou não acompanhamento, demora muito fazer o pré-natal. Então, é uma conscientização, assim, faça o pré-natal, né, é importante. A gente que está aqui dentro do hospital também, quando chega a gente tenta segurar o máximo possível, mas às vezes não a ginecologia, né, os obstetras não conseguem, nasce quanto mais prematuro, mais difícil para a gente. A gente conseguir que esse bebê consiga, né, se recuperar e desenvolver adequadamente, né? E o problema do prematuro é que quanto mais prematuro tudo. Então, ele tem muita dificuldade e o desenvolvimento dele pode ser prejudicado. Então, às vezes, o bebê ele também vai ter algumas complicações da prematuridade, né? Isso. E que a gente não quer, né? Mas tem alguns que tem, outros não. Isso é meio imprevisível, né? Mas a gente tem que estar relacionado muito às boas práticas e a gente está buscando muito isso. A gente tem também o processo do Qualinel, tem o Ministério da Saúde, a gente é muito bem acompanhado. Que é o Qualinel? Qualinel, a doutora pode explicar. Na verdade, é um projeto do Ministério da Saúde que foi estruturado para realmente ele colocar as 10 etapas, né, são 10 itens que nós temos de práticas, de melhoria nas práticas em todo o Brasil, né? Para melhoria da qualidade não natal, da melhoria da qualidade dos bebês, da assistência não natal, né? Da assistência não natal, né? Dentre um dos passos tá o contato pele a pele, né? Que o contato pele a pele, é uma assistência não natal de excelência que não custa nada, só precisa da mãe e da faixa e de uma faixa
Para você colocar o bebê. A gente vai estar colocando, as imagens estão passando do que é o método canguru. Esse contato, né, quer dizer, ele é propiciado exatamente uma criança fica em contato pele a pele com a mãe ou com o pai, né? Com o pai, no caso, com a mãe ou com o pai. Para poder fazer essa faixa, faz a aproximação e mantém o calor, né? Mantém esse contato a termo. Hoje, na verdade, a gente sabe que, lógico, né? O melhor cobertor que a gente tem é o corpo humano, que é 36,5 graus Celsius, né? Portanto, que no frio você agarra com alguém, né? Sim. Você se abraça alguém. Então, assim, lógico, além de manter o calor, a gente sabe que o contato, o abraço, ele libera hormônios, né, do prazer. Então, quando você está num lugar prazeroso e você está feliz, o seu metabolismo diminui. E é isso que a gente precisa para um recém-nascido. A gente precisa que o metabolismo dele, né, seja equilibrado, funcione de maneira regular, sem muito gasto de energia. Por quê? Para ele ganhar peso, né? E assim, ele além de ele ganhar peso, ele diminui estresse, diminuindo estresse, diminui infecções. Entendeu? É tudo um conjunto. É uma cascata de coisas que ocorrem. É um aconchego, né? Ali, agarradinho com a mãe. Não, e através de um negócio tão simples. Que na verdade a maior dificuldade que nós temos é de sensibilizar toda a equipe. Da importância, né? E a população. Se assemelha à questão do aleitamento. Exatamente. Perfeito? Exatamente. Ligado, eles são amigos de mão dadas. Porque eles estão ligados, exatamente. Porque quando você coloca um canguru, você favorece, hoje é considerado como uma das estratégias de aleitamento materno, você colocar na posição do canguru. Né? Isso é mágico, né? Realmente ele faz. O hospital, ele... hoje, como eu disse, ele é um hospital que ele é referência, né, para gestantes de alto risco. A nossa UTI é uma UTI especializada, né? Alta complexidade mesmo. É muito complexo, né? Nós temos, são 13 leitos que nós temos, né? 16 no total, 16. Com os leitos, uns 5 que são os cangurus, 16. Né? Explica pra gente o que é cada termo, né? Então, são 13 leitos de UTI neonatal que nós temos aqui no hospital. O que é o U5K? O U5K é a Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, que na verdade é a segunda etapa do canguru, porque a primeira etapa hoje, a primeira etapa quando a gente começava na UTI neonatal, ou nos cuidados convencionais, hoje está se mudando o começo da primeira etapa na sala de parto. A gente ainda não tem isso no Brasil, mas já está começando no mundo, né? Iniciar já o canguru dentro da sala de parto, vem um prematurozinho com a mãe, mas a gente ainda não tem. Não, ainda não. No Brasil ainda não ocorre isso. Mas assim, a primeira etapa ocorre dentro da unidade neonatal, ou nos cuidados convencionais. A segunda etapa ocorre no canguru, que é a unidade de cuidados intermediários canguru. E a terceira etapa é a alta para casa e a garantia desse bebê até 2,5 kg. Por que 2,5 kg? Porque 2,5 kg é a faixa limite entre o baixo peso e o peso normal. Por isso que se estabeleceu 2,5 kg. Tá, eu posso complementar? Independente da idade gestacional. Independente da idade. Isso tem que ser dito, porque assim, você pode ter um bebezinho de 38 semanas com 2 quilos, que é um restrito. Essa criança, embora ele não seja um prematuro, ele é um restrito, ele precisa do colinho da mãe dele. Durante um tempinho. Diga, só para ficar bem claro que é leito 5K, quando a mãe o bebê vai para o leito 5K, a mãe ganha uma cama, ela fica do lado do bebê dela. Essa é a diferença. Essa diferença é mágica, porque ela tá ali e ela começa a cuidar desse bebê como se ela estivesse na casa dela. Só que tem uma supervisão de enfermagem, a gente tem uma equipe de enfermagem 24 horas, né? E fica lá dando todo o suporte para ela, quanto médica, né? Equipe de enfermagem, falando especificamente da enfermagem, mas médica que fica 24 horas dando suporte para ela nessa transição de cuidado, porque até então a gente assume esses cuidados de uma forma bem, né? Que é bem específico, né? E a gente vai fazendo a transição de cuidado. Isso que muda. Vocês vão ver as fotos depois, tem cama, ela está numa cama e dentro da UTI, depois tem fotos do bebê na posição canguru, que elas estão numa poltrona. Aí é diferente, porque lá não tem espaço para cama, né? Então aí muda um pouquinho. Nós temos também os cuidados com as mães, né? A gente tem um espaço para elas também, né? Isso é legal também. Aqui o HGA, assim, quando as mães recebem alta da maternidade, muitas moram longe, né? E para você ter o aleitamento materno, porque uma coisa que ajuda muito é você ter esse espaço para as mães ficarem, porque elas vão, isso vai ser, como a gente também é hospital, amigo da criança, né? Isso vai facilitar e favorecer o aleitamento materno, porque ela vai lá todos os horários, ela ordenha, porque o aleitamento materno, ele depende também de estímulo, dela ver o bebê, de colocar sugar em um tempo de estímulo de expressão mesmo do leite, né? E isso, e assim, a UTI, acho que só para
acho que para todos, né, que já entraram dentro de uma UTI, qualquer UTI, mas dentro de uma UTI natal é assustador. Você vê um bebê dentro de uma caixinha. Primeira vez que eu entrei, né, profissional, enfermeira, e aquilo eu tinha medo até de respirar perto, porque é assustador. Eu imagino isso para as mães, não é fácil. É um ambiente muito difícil, né? Eu acho que a gente momento muito ambíguo, porque é um momento onde, na verdade, a gestante, ela tem ela prospecta a questão da felicidade de ter um filho, mas também a ambiguidade vem no fato da criança ela precisar de um cuidado e ela não poder ficar às 24 horas ali, né, porque a criança está na incubadora, ela fica ao lado, mas a gente consegue propiciar para que essa mãe ela fique, né, o mais próximo possível para poder ter o auxílio na amamentação. E assim, esse contato bem que próximo ajuda demais, né? Porque a dificuldade de pessoa ela ter que ir e vir todo dia, mora às vezes no Vale do Ribeira. Nosso hospital é um hospital referência, né? Ele acaba atendendo alguns municípios e muitas vezes essas mães não têm acesso, possibilidade de vir todos os dias. E como que a gente coloca ela para sentir mãe, né? O método canguru é justamente toda essa tecnologia que assusta, porque assusta. Não pode falar, imagina para uma mãe, né? A gente que é profissional, vamos ser honestos, sinceros, primeira vez que você entrar e for atuar, é assustador. Então, quando você coloca esse bebê na posição canguru, você devolve esse bebê para a mãe. E a gente coloca bebê entubado, bebê que está em ventilação, bebê que está, como vocês vão ver, bebê que está com entubado, que está na ventilação. E hoje é uma forma de você que ela se sinta parte, porque o método canguru coloca o quê? A família como parte do cuidado. É um cuidado essencial, né, que a gente tem que dar, não é só humanizado, mas é tecnicamente comprovado cientificamente que é o melhor para o bebê. Hoje não dá para fazer neonatologia sem o método canguru. Isso já é uma prática consolidada. Mães e pais, né? Mães e pais. É assim, isso. Obrigada pela correção, que às vezes a gente foge. Porque o que acontece? As mães, elas são muito parceiras do dia a dia. Quem está lá com a gente, porque normalmente os pais, eles vêm, mas eles vêm e ficam um pouco. Quem fica com a gente no dia a dia, até perdão, pais que estiverem ouvindo, porque elas são nossas, porque alguém tem que trabalhar, né? É o pai, né? Essa é a lei, né? E aí a gente tem essa relação muito próxima com as mães, e a gente acaba às vezes muito falando da mãe. Mas quando você coloca, né, esse bebê, você deixa essa mãe tranquila, o bebê tranquilo, então as coisas fluem mais naturalmente. Então isso nos ajuda muito em todos os processos de cuidado. Até porque esse bebê ele não é nosso. Esse bebê ele tem uma família. Ele tem um pai e uma mãe. E ele tem que ele é pertencente a essa família. Né? Ele só está sob nossos cuidados por um momento transitório. Mas ele tem um pai e uma mãe. Ele é dessa família. Então ele tem que se sentir parte da família. Embora naquele momento ele não esteja dentro da casa dele, mas ele é parte dessa família. E isso é muito importante, porque é onde você tem a ligação. E a gente só cuida do que a gente ama nessa vida, gente. Exato. A gente só cuida do que a gente ama. Né? Então, o amor tem que começa desse contato. Esse contato, um vínculo. O método canguru, para quem não conhece, a gente acabou de falar um pouco sobre esse contato pele a pele. O método canguru, o Hospital Guilherme Álvaro, é um hospital pioneiro na prática do método canguru no Brasil. Na década de 90, o Hospital Guilherme Álvares, em 1991, se não me engano, se tornou o primeiro hospital no Brasil, né? Em conjunto acho, com o hospital em Pernambuco. Exatamente. A implantar o método canguru. E com isso, em 2000, houve a norma do Ministério da Saúde, a normatização. E em 2014, nós nos tornamos esse centro de referência estadual. Né? A gente recebeu a certificação. É uma história que é importante, é um orgulho nosso. Né? Porque nós temos a formação de vários colegas médicos, de enfermagem, de todas as áreas dentro da unidade, né? E a continuidade. Outro dia, recentemente, eu tive a oportunidade de falar para a Shirley que nós somos frutos, né? De pessoas que lá, na década de 90, acreditaram, implantaram acreditaram nessa ideia, nesse serviço. E hoje a gente vem praticando. E eu acho que isso faz do hospital uma referência. A gente tem muito orgulho disso, né? E muita responsabilidade. A gente esse peso, né? O Ministério ele tem várias coisas que eles passam as diretrizes, eles cobrado isso da gente, principalmente por ser um centro estadual de referência, então é diretamente ligado ao Ministério. Então a nossa fala e do Ministério são iguais, tem que ser a mesma, né? E é muita responsabilidade, a gente sempre busca atrás de ver, né, o que a gente precisa se ajustar, às vezes uma coisa ou outra, que isso faz parte, né, do processo, né? Mas é muita responsabilidade, muito trabalho, né, doutora Lúcia, né? A gente
né? E luta para isso. Mas a gente não desiste, não. Não, a gente acredita. E o amor, né? Porque eu acho que a paixão que a gente tem, eu acho que diferencia, assim, não sei. Eu acho que a paixão, quando você acredita, quando você gosta, ela faz coisas que você não acredita que é capaz de fazer, né? A gente faz coisas até além, né? E, e acredito que foi isso que também que começou aqui no HGA. Todas as ações que a gente tem pioneiras foram fruto de paixões. Paixões e humanização. E humanização. Interessante, hoje na hora do almoço, estava conversando com a Shirley, né, quando a gente estava voltando do almoço, que a gente está divulgando lá no Instagram o evento de vocês, né, que começa dia 14, e várias mães que já passaram por aqui, já foram embora falando. Aí ela falou, uma delas falou assim, meu pequeno milagre está com 2 anos hoje. E mostrando as fotos de como ele está agora, sabe? Então, para tu ver, é um vínculo que começou aqui, né? A importância disso, né? E eu sempre falo para elas, a gente faz parte da sua história, mas você também faz parte da nossa história. É uma história compartilhada, não é sozinha, né? Então, a vitória delas é nossa, né? As tristezas também são, porque a gente também não tem como ficar triste com as situações que às vezes acontecem, né? Então, a gente vive a mesma situação. Esses eventos, né, que a gente faz, né, que vocês têm organizado, eles têm o intuito de resgatar essas histórias, né? Então muitos desses pacientes, as mães, elas 17, voltam vão contar. E tem um caráter informativo, isso que é legal, porque assim, além de a gente, não tenho dúvida, que a gente faz a boa prática, a gente faz um serviço de excelência, a gente tem um caráter também de informar, né? E nesses eventos, normalmente, a gente convida esses pacientes, né, as mães e os pacientes que já tiveram alta, conta essas histórias de oportunidade. Para as mães que estão aqui. Compartilharem as histórias, é muito legal. Fala um pouquinho deles, por favor. Fala. Essa é a parte mais emocionante, né? Que a gente chora, aí eu faço contato com as mães, por quê? Eu penso assim, são muitos prematuros, são muitas histórias, e alguns a gente acaba tendo uns. Normalmente a gente pega os prematuros do Novembro Roxo e acaba tendo um registro, faz um ensaio fotográfico, e são relações que a gente mantém mais próximas. Aí a gente chama para elas contar as histórias delas, porque as mães que estão dentro da UTI estão vivendo as histórias que elas já viveram, então é uma troca que ajuda muito elas nesse processo. Eu acho que vale a pena elas verem, olha, eu também consegui vencer. E a gente ver como o bebê tá. Ver, né? E faz parte do processo. E todas as mães lá, às vezes, né, dá uma desanimada e fala, faz parte do processo, é assim. E a gente vai, né? Eu acho que essa parte do evento é muito legal. E o ensaio, elas estão enlouquecidas, que a gente fez um ensaio fotográfico. Dia 13 a gente vai fazer a exposição aqui no hospital, no hall ali da entrada do hospital, e ficou muito lindo, e elas ficam assim felizes porque é o bebê delas, a história delas, mas é o nosso trabalho, é tudo, né, que a gente vivencia, é muito legal. E fora isso a gente coloca a parte instrutiva, tem aula da doutora Lúcia, tem oficinas de práticas, né, que a gente colocou 2 dias, tem esse encontro da mãe que é fechado, que a gente é um evento restrito, né, fechado do hospital para esse encontro, né, e os outros são oficinas que a gente abriu, tem aulas da doutora, tem a apresentação da psicologia também, que é um trabalho muito legal, que ela vai fazer uma apresentação, né, vai deixar também exposto um trabalho lá, que ela pega essas gestantes de alto risco e mostra a UTI neonatal. Ela vai lá e coloca, olha, essa enfermeira Chile, são os médicos, ela conhece o ambiente que provavelmente o bebê vai para lá. Então, quando ela entra, isso é proposta do método canguru também. Sim. Já faz parte da proposta, né? E a gente só implementou. Ela vai lá, ela conhece, fala que a enfermeira Chile, doutora, esse é o ambiente. Então, se o bebê for, ela já se sente... é porque eu falei para vocês, é assustador para quem entra a primeira vez e é profissional ou quem é mãe, porque é realmente impactante, é muito equipamento, os bebês precisam de muitas coisinhas para eles conseguirem superar essa prematuridade, né? Sim. Então é uma forma da gente também diminuir o estresse delas e essa ansiedade. Isso é um trabalho muito legal que vai ser acolhimento, né? Um acolhimento. E tem também o trabalho do serviço social, que vai ser exposto também no dia 16, que ela faz uns trabalhos, a gente tem uns trabalhos que elas ficam muito tempo ocioso, tem uns trabalhos manuais, tem trabalho de yoga, elas tem uma professora de yoga que dá aula de yoga, e a gente procura, né, dar algumas coisas para ajudar as mães a passar por esse momento que não é fácil, né? E a gente tenta, dentro do possível, o máximo de acolhimento, né, a gente fazer, né? E a dona Vera, a Gláucia, né, elas são pessoas que estão trabalhando muito com a gente lado a lado. Elas são parceiras mesmo. A gente tem um time muito bom. É isso que é importante ressaltar. O time da UTI neonatal é muito bom. O pessoal da enfermagem é espetacular. Não tem o que falar deles. São espetaculares. São pessoas apaixonadas, né? Você vai perceber.
São. E assim, o método canguru é multi, né? Então, por isso assim, equipe médica, equipe de enfermagem. Então é uma coisa que você não faz sozinho. Eu não tenho como trabalhar todas as emoções da mãe. Eu preciso da psicologia. Eu preciso de alguém do serviço social para ver algumas pendências dela fora, ver as coisas. Essa é a questão também de fazer um artesanato. Então, de dar uma ocupação, de repente uma fonte de renda lá fora, ela aprende a fazer um lacinho, aprende a fazer. Porque ela pode até trabalhar. Pode ser uma fonte de renda para ela lá fora. Depois que ela sai, aprende coisas simples, né? Rápidas, não é nada demorado, e ela pode ir lá fora, né? Eu sei que com filho é difícil, mas, né? É uma oportunidade a mais que é dado, né? De artesanato, de coisas que ela pode fazer, né? Eu acho que a construção é conjunta. Sozinhos, quando a gente vai sozinho, já não. É uma construção conjunta, um se apoiando ao outro. É uma sintonia, tem que ter uma sintonia entre as equipes, eu acho que isso é fundamental. A gente trabalha muito junto, eu acho que a equipe médica e a gente, todos lá, a gente são exemplos de trabalho muito compartilhado. lado a lado, senão a gente não consegue. Se a gente não trabalhar, não acreditar naquelas propostas e não trabalhar lado a lado, a gente não consegue avançar. Para finalizar, meninas, tem uma mãe aqui, viu? Ela veio falar com a gente. Tem uma mãe? Tem, legal. Ela estava lá no Sincar, ela veio aqui conversar com a gente. Tem 2 perguntas que a gente fez para ela. Então a gente vai receber ela e na sequência a gente vai ver direitinho uma palavra final em relação a esses cuidados. E agora, para finalizar, a gente trouxe aqui a Elisa, que é mãe do Micael. Tudo bem, Elisa? Tudo. Bem-vinda. Obrigada. A gente queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas experiências que a gente acabou de falar. A experiência que você está tendo no método canguru, dentro da unidade. Conta pra gente, como que está sendo esse compartilhamento? Bom, a experiência para mim está sendo algo novo, né? Porque eu nunca participei, nunca nem tive conhecimento sobre esse método canguru. E para mim está sendo algo diferente, novo. E tô gostando bastante. Eu tô aprendendo muita coisa que eu não... ai, meu Deus. Pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Relaxa. Fica à vontade. Não tinha conhecimento e pra mim tá sendo algo novo, né? A experiência, aprender as coisas. Você fica boa parte do tempo com ele, assim, quanto tempo durante o dia você fica com ele, grudadinho nele? No canguru? Isso. Eu faço canguru de manhã, à tarde, à noite. Fico com ele o tempo todo. E você percebe que ele se sente bem? Muito, muito. Até pro tratamento dele tá ajudando bastante a ganhar peso, a manter a própria temperatura do corpo dele. Já até diminuiu o berço aquecido, que ele tá no berço aquecido já, né? A temperatura do berço já diminuiu. Isso tá ajudando bastante no tratamento dele. Isso faz bem pra ele e pra você também, né? Também, muito. Você ter a oportunidade, sabendo que ele tá precisando de tratamento, mas poder ficar com ele uma boa parte do dia, grudadinho. Com certeza. E é algo que, no meu ver, assim, muitas das mães, quando ganha normal, assim, vai pra casa e dá mamar ali, depois volta pra rotar, deita o neném e não tem essa experiência de ter contato pele a pele com o neném, pra ter uma conexão melhor com o bebê. Você falou a palavra. Ela falou tudo, conexão. falou tudo. Porque o vínculo, ele acaba assim potencializando de uma forma assim incrível. E a gente fala tanto que das mães que a gente tá falando de ter um lugar para elas, né? Como que estabelece vínculo? É a convivência, você vivendo nessa convivência. E quanto mais vínculo você tem, mais emocionalmente é bom tanto para o bebê quanto para a mãe. Isso emocionalmente é um ganho, né? Que a psicologia pode falar melhor, né? Enfermeira a gente sempre tem, né? Mas é incrível. Ô Elisa, com quanto tempo de gestação? Qual foi o seu tempo gestacional que ele nasceu? Ele nasceu com 29 semanas. E qual era o peso dele? Ele nasceu com 1,105 kg. E agora, como é que ele tá? Agora ele tá com 1,7 kg e 35 semanas. Louca pra ir embora. Tá leito do Sincar. Ela tá, a gente não falou, mas ela tá no leito Sincar, que tem a caminha, né? Ela tá lá no leito Sincar com a gente, né? Então ela já fica lado a lado, ela tá aprendendo os cuidados. Aí lembrando que depois do leito Sincar, ele vai pra terceira etapa. Que é a casa, né? isso. Que aí é a casa que ele mantém os cuidados, né? Sim. De forma ambulatorial. A gente mantém esses cuidados até ele atingir 2,5 kg e 500 gramas, 2,5 kg, né? Isso, e o hospital fica referência até se tiver qualquer intercorrência, tá assumindo os cuidados desse bebê. Muito bem. Parabéns, Elisa. Obrigada. Em breve vocês vão estar em casa. E é muito bom curtir o pequeno, né? Muito. E obrigada ela estar aqui, né? Muitas bênçãos para vocês, né? Para toda a família. Obrigada. Muito obrigado por você estar dando esse depoimento para a gente, para ilustrar um pouco do que a gente falou sobre esse Novembro Roxo. Para
finalizar, Lúcia e Shirley, o Novembro Roxo, acho que são 2 recados importantíssimos. A questão da informação, né, da prematuridade, do que a gente pode fazer para evitar, né, porque é uma criança, ela nasce, ela seja prematura, e as boas práticas em relação, caso, né, ela venha nascer e ser um prematuro, quais boas práticas? Para finalizar, 2 tópicos para a gente poder passar a informação para quem precisa. As 2 boas práticas em relação à assistência... O que a gente pode fazer para prevenir? Para prevenir, seriam as melhorias no pré-natal. Isso não tenha dúvida, né? Porque a prematuridade vem vinculada ao pré-natal. Então, isso aí seriam as melhorias dentro do pré-natal e os cuidados quando identificar alguma comorbidade na gestante, a intervenção precoce, né? Para que isso não evolua, né, não vire um parto de risco, que nem uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, né, uma das principais causas de prematuridade é pré-eclâmpsia, né, por risco materno. E em relação à assistência, né, depois dos bebês, daqueles 30% dos prematuros que são idiopáticos de causas não preveníveis, seriam assistência neonatal. As 2 grandes práticas dentro de uma unidade neonatal é o método canguru e o leite materno ordenhado, a beira-leito, a nutrição precoce, o leite materno da própria mãe. Porque hoje a gente já tem conhecimento suficiente que um colosso de uma mãe de termo dura 7 dias e de uma mãe de prematuro dura 7 dias. Dura 21 dias. A da mãe do prematuro dura 21 e a da mãe de termo dura 7. Isso não é por acaso que Deus fez isso, né? Porque é no colostro que a gente vai encontrar a maior quantidade de imunoglobulinas que não foi passada no último trimestre para o seu filho. Então, as 2 grandes práticas, as práticas na assistência neonatal é o método canguru e a nutrição com leite materno ordenhado da própria mãe. É isso aí. Muito legal. Ou seja, mãe, tá grávida, né? Toda gestante, faça o seu pré-natal. Essa informação é importantíssima. Siga no seu pré-natal e, para aquilo que for necessário, né, uma boa unidade de referência, ela vai acolher você da melhor forma possível, assim como a gente acolhe, né, as mães que precisam, né, no contato pele a pele, nesse acolhimento, e faz bem tanto para o bebê quanto para a mãe, e pode ter certeza que faz bem para toda a equipe. Com certeza. Toda a equipe, toda vez que a mãe tem alta com o seu bebê, é um caso de onde a gente tem sucesso, é uma vitória para toda a equipe. Correto, Shirley? Correto. É difícil falar, a doutora Lúcia falou tudo, né? Eu tenho que falar mesmo? Eu queria agradecer mais uma vez, Shirley, a presença de vocês, Lúcia. Gratidão mesmo por tudo que vocês fazem, representam a equipe, em nome da equipe da UTI Neonato, de toda, né, de toda todos que estão lá no dia a dia, né, são muitos que, né, a gente sabe que batalhas nos mínimos detalhes fazem a diferença. Quem faz a assistência da nutrição, psicologia, cuidado, segurança, é muita gente envolvida para fazer isso funcionar. E eu acho que é importante, vocês são representantes disso. Mais uma vez, muito obrigado. Elisa, muito obrigado mais uma vez. Sucesso, logo logo, pequenininho em casa, tá? Isso. E, Ale, obrigado você. Só para finalizar, não esqueça que o episódio também vai estar gravado no YouTube, né, no nosso HG Live, no HGCast, e também dentro da plataforma do Spotify, tá? A partir de lá. Então, sigam lá todos os episódios lá. Mais uma vez agradecer ao técnico Eldo, fica nos bastidores. Parceiro da gente. E até mais o próximo episódio. Novembro Roxo sempre tem Eldo. Tchau, até gente. lá. Tchau, tchau. Tchau.